Você precisa colocar ordem na sua vida, e isso começa com uma decisão. Quando tudo se acumula, as obrigações, os pensamentos, os sentimentos e as expectativas, vem aquela sensação sufocante de que a vida saiu do controle. Mas isso não é fraqueza, não é derrota. É apenas o sinal de que chegou a hora de parar, respirar e reencontrar o rumo. É nesse momento que o estoicismo se torna seu maior aliado. Colocar ordem na vida não é só sobre organizar apenas a sua rotina, é sobre alinhamento interno. É escolher, de forma consciente e livre, quem você é e o que veio fazer aqui. E para isso, você não precisa de mais pressão. Precisa de estratégia, firmeza de espírito e clareza sobre o que realmente importa. Hoje, eu vou te apresentar 9 estratégias estoicas, capazes de transformar a sua forma de pensar, agir e viver. Não em teoria, mas de maneira prática, real e profundamente transformadora. Se este for o ponto de virada que você estava esperando, escreva nos comentários: hoje coloco minha vida em ordem como um estoico. Essa frase não é só um comentário, é uma promessa feita a si mesmo, a escolha de alguém que está cansado da bagunça e pronto para assumir o controle. E antes de começarmos, só te peço uma coisa: curta, compartilhe e se inscreva para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão buscando clareza. Vamos começar. Estratégia 1. Decida ser livre, não submisso. Já pensou quantas coisas comandam o seu dia sem que você perceba? Parece que está no controle, mas algumas escolhas não são realmente suas. É como guiar o carro da sua vida e, de repente, sentir que o volante começa a virar sozinho, levando você para um destino que não escolheu. Isso é o que um vício faz. E nem sempre precisa ser algo grande. Pode ser o impulso de pegar o celular antes de levantar, a necessidade de comer doce depois do almoço, mesmo sem fome, ou abrir uma cerveja todas as noites até que a ideia de passar um único dia sem ela pareça impossível. O físico Richard Feynman viveu isso quando, no meio de um dia comum, percebeu um desejo incontrolável de beber. Ele não era alcoólatra, mas aquela sensação de não estar no comando o assustou. Ele percebeu que o álcool tinha mais poder sobre ele do que estava disposto a aceitar e decidiu parar. O ex-presidente Dwight Eisenhower passou por algo parecido. Fumava compulsivamente, 4 maços por dia. Depois de um ataque cardíaco, ouviu do médico que precisava parar. Sua resposta foi firme: dei a ordem a mim mesmo para parar. Não foi força de vontade milagrosa, foi clareza. Ele sabia que, se não decidisse, o cigarro continuaria decidindo por ele. Os estoicos ensinam que o verdadeiro poder está na capacidade de dizer não. Se você não consegue resistir, não está no controle. É o hábito que comanda. E o problema não está apenas nos vícios óbvios, como cigarro, álcool ou jogos do tigrinho. Está também naquelas pequenas coisas do dia a dia que, sem perceber, nos roubam tempo, atenção e liberdade. Pergunte-se: o que você sente que precisa para ficar bem? É o café pela manhã, o celular antes de dormir, a sobremesa depois do almoço? Agora, imagine não precisar. Essa é a liberdade real. Poder fazer, mas não depender. A solução não é apenas abandonar o hábito, mas recuperar o controle. Comece dando pequenos passos. Escolha um hábito que sente que está controlando você e faça um teste durante os próximos 7 dias. Se você não consegue começar o dia sem café, tente reduzir para meia xícara. Se o problema é o celular, deixe-o em outro cômodo enquanto dorme. Ou se o usa durante o dia, coloque um lembrete no Facebook ou no Instagram para limitar o uso a 30 minutos. Não para se punir, mas para lembrar à sua mente quem manda. Como disse Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Então responda: você quer ser livre ou continuar prisioneiro dos seus próprios desejos?
A decisão é sua e o poder também. Estratégia 2. Não deixe energia parada. Você já teve a sensação de estar cercado por coisas demais, mas ao mesmo tempo se sentindo vazio por dentro? Como se tudo à sua volta estivesse pesado, confuso, bagunçado, e isso te deixasse sem energia, sem foco, sem direção. Pense no seu guarda-roupa, lotado de roupas que você nem usa mais. Toda vez que abre a porta, a visão é de desordem. E essa desordem externa começa a bagunçar também a sua mente. Agora, imagine abrir esse mesmo armário e ver apenas o essencial. Roupas que você ama, que te servem, que têm sentido. Sentiu a diferença? A leveza, a clareza, a paz. O problema de acumular não está só na falta de espaço, está no peso invisível que isso joga sobre a sua mente. Um estudo da Universidade da Califórnia comprovou: ambientes desorganizados elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, quanto mais coisas você acumula, mais sua mente se sente ameaçada, cansada, sobrecarregada. Epicteto dizia: um homem só pode perder o que tem. Essa frase parece simples, mas carrega um alerta poderoso. O verdadeiro problema não está em perder algo, está no medo constante de perder. E esse medo nasce do apego, da ilusão de que você precisa de tudo aquilo para ser alguém, para ter valor, para se sentir seguro. Mas me diga com sinceridade, se amanhã você perdesse metade do que possui, sua vida realmente pioraria? Ou você só teria menos bagunça para administrar? O acúmulo é como uma mochila cheia de pedras. Você até consegue andar, mas a cada passo, o peso trava seu corpo e silencia sua vontade. E não se trata só de coisas materiais. Às vezes, o que você mais precisa soltar é uma gaveta emocional. Relacionamentos vencidos, promessas que já não fazem sentido ou identidades antigas que não combinam mais com quem você se tornou. Minimalismo não é viver com pouco, é viver com o que faz sentido. É escolher clareza no lugar do excesso. É trocar a estagnação silenciosa por uma ação simbólica que te devolve o poder de recomeçar. E você pode começar hoje. Pegue uma sacola, escolha uma gaveta, um canto da sua casa e pergunte: isso ainda representa quem eu sou? Ou só está ocupando espaço? Se a resposta for não, liberte, doe, venda, recicle, agradeça e siga. A prática de hoje é simples, mas transformadora. Tire da sua vida algo que já não te serve mais, não para esvaziar, mas para abrir espaço. Espaço para clareza, para presença, para viver com mais leveza. E se isso tocou algo em você, escreva nos comentários: hoje eu escolho abrir espaço na minha vida. Porque quando você solta o que é supérfluo, sua mente respira, sua energia volta e você redescobre o poder de seguir em frente, com menos bagagem e muito mais liberdade. Estratégia 3. Aprenda a perdoar. Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa, esperando que o outro se queime. No começo, você acredita que está se protegendo, que manter essa dor viva vai te dar algum tipo de força ou senso de justiça. Mas a cada lembrança amarga, a cada pensamento de vingança, é como se você apertasse esse carvão com mais força. E o único que está sendo queimado é você. Com o tempo, suas mãos ficam tão feridas que você já não consegue segurar nada em paz. E o pior é que essa prisão é construída por dentro, mas você vive como se ela fosse culpa de outra pessoa. Perdoar não é passar a mão na cabeça de quem errou. Não significa que o que aconteceu foi justo ou que você precisa conviver com essa pessoa novamente. Significa que você está soltando o carvão. Significa que você está escolhendo se libertar. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Quando você perdoa, você não está livrando o outro da responsabilidade. Você está se livrando da prisão emocional
que o ressentimento construiu dentro de você. Eu já vivi isso anos atrás. Tive um desentendimento sério com alguém que eu considerava um irmão. Eu me senti traído. E essa dor começou a consumir cada canto da minha mente. Depois de muito tempo alimentando aquela mágoa, decidi escrever uma mensagem. Pedi desculpas pelo que eu poderia ter feito de errado e deixei a porta aberta para uma conversa sincera. A resposta veio fria, na defensiva, o tipo de reação que poderia ter reacendido o ressentimento. Mas, para minha surpresa, algo mudou dentro de mim. Eu me senti leve. O peso que carregava desapareceu porque eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu aceitei que não posso controlar como os outros reagem, só posso controlar como eu ajo. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Parece que você está se protegendo, mas na verdade está se envenenando gota a gota. E quando você faz as pazes, mesmo que o outro lado não retribua, você quebra a corrente invisível que te prende ao passado. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você é diante disso. A prática de hoje é essa. Pense em alguém que você precisa perdoar ou a quem precisa pedir perdão. Não espere que seja fácil. Não espere que o outro aceite. Faça por você. Se a pessoa receber bem, ótimo. Se não, você ainda terá a paz de saber que fez a sua parte. Você não controla o resultado, mas controla a sua decisão de se curar. E toda vez que você escolhe se curar, você recupera um pedaço da sua liberdade. Se essa lição fez sentido, escreva nos comentários. Hoje eu escolho soltar o carvão, porque segurar a dor te mantém preso, mas soltar é o que finalmente te deixa seguir. Estratégia 4. Seja o guardião da sua mente. O que você deixa entrar na sua vida define a qualidade dos seus dias. Se você deixa lixo entrar, não pode esperar que algo bom saia. É como encher um copo de água limpa com algumas gotas de lama, por mais cristalina que a água fosse, agora está contaminada. Muitos de nós permitimos esse mesmo tipo de contaminação na mente. As notícias que você consome, os perfis que você segue, os grupos de WhatsApp cheios de reclamações, tudo isso molda o que você sente e como você pensa. Se você se cerca de negatividade, drama, pessimismo e caos, não se surpreenda se a sua mente começar a refletir exatamente isso. Marco Aurélio avisava: se você se mistura com tolos, não espere que a sabedoria permaneça em você. E ele estava certo. Manter contato constante com pessoas que vivem em desespero, fofoca e reclamação é como tentar manter um barco flutuando enquanto alguém faz furos no casco. Pense nas últimas vezes que você ficou preso em um vídeo polêmico. Você terminou mais leve ou apenas mais ansioso? Quantas vezes assistir ao noticiário te deixou mais informado ou apenas mais irritado, indignado e preocupado? Você não precisa se desconectar do mundo ou cortar todos os laços, mas precisa ser intencional sobre o que consome. Se alguém te liga apenas para despejar problemas e queixas, por que você continua atendendo? Se um grupo é só reclamação e críticas, por que você ainda participa? Se uma página só posta a vida alheia de forma tóxica, por que você continua seguindo e comentando? Filtrar o que entra não é frieza, é autocuidado. Você não precisa se justificar para ninguém por cuidar da sua paz. Quer mais clareza mental, equilíbrio e motivação? Comece a fechar as portas certas. Silencie perfis negativos. Saia de grupos que te deixam pesado. Reduza o tempo com notícias sensacionalistas. E substitua esse espaço por algo que te alimente de verdade. Um bom livro, uma conversa saudável, um tempo em silêncio. Porque é simples. Lixo entra, lixo sai. Mas o contrário também é verdadeiro. Boas influências entram, boas decisões saem, e você tem o controle sobre isso. A prática de hoje é essa. Durante uma semana, escolha ao menos 3 fontes de negatividade e silencie-as. Observe o impacto. E se você está pronto para proteger sua mente,
escreva nos comentários: hoje eu escolho alimentar minha paz, porque a qualidade da sua vida é o reflexo da qualidade do que você deixa entrar no seu coração. Estratégia 5. Foque no essencial. Lá fora, o mundo grita por sua atenção. São mensagens para responder, ligações para retornar, tarefas domésticas que nunca terminam e as redes sociais piscando como um farol que te chama a todo instante. E no meio disso tudo, ainda estão os seus sonhos, silenciosos, esperando por você, mas cada vez mais distantes, porque sua mente vive ocupada com coisas que não importam. O estoicismo nos lembra que essa sensação não é nova. Na época dos estoicos não havia celular, mas havia a mesma sobrecarga, obrigações sociais intermináveis, trabalhos que exigiam o dia inteiro e uma pressão constante para sobreviver. O problema nunca foi a quantidade de tarefas, mas a falta de clareza sobre o que é realmente essencial. Marco Aurélio perguntava a si mesmo: isso é essencial? A maioria das coisas que fazemos e dizemos não é. E quando você elimina o que não é essencial, o que importa se torna mais claro e mais fácil de administrar. Fazer menos não é preguiça, é inteligência, é perceber que cada sim que você dá para o desnecessário é um não para a sua paz, para a sua energia e para o que realmente te move. Sêneca já dizia que o amor pela correria não é produtividade, é inquietação da mente. Muita gente vive como quem corre em uma esteira, gasta energia, mas não sai do lugar. A pergunta é: com tudo que você faz hoje, o que você está realmente construindo? Olhe para suas últimas semanas. Quantos compromissos você aceitou por pura obrigação? Quantos gastos você fez para seguir uma pressão social? Se metade disso sumisse, o mundo sentiria falta? Você sentiria falta? Pense naquele exemplo comum. A pessoa que quer melhorar de vida, mas vive presa no ciclo da correria e do consumo. Trabalha duro, faz horas extras, mas todo mês o salário evapora. E não é por falta de esforço, é por falta de prioridade. Troca de celular antes de precisar, pede comida pronta várias vezes na semana, troca de carro por impulso. E tudo isso rouba espaço, energia e recursos do que realmente importaria. Um investimento, um fundo de segurança, um curso que poderia mudar sua carreira. Dizer não é ser rude, é ser livre. Você não precisa justificar tudo. Um simples não, obrigado, já protege o seu tempo e o seu foco. E cada não para o supérfluo é um sim para o que constrói sua vida. A prática de hoje é essa. Escolha 3 coisas que você faz ou gasta sem real necessidade e corte pela metade nos próximos 7 dias. Observe como isso libera tempo, energia e clareza. E quando perceber os resultados, vai entender que fazer menos é, na verdade, viver mais. Estratégia 6. Limpe a poeira mental. Você já percebeu como o dia vai te deixando mais pesado? De manhã, você acorda bem, leve, com a sensação de que pode enfrentar o mundo. Mas quando chega a noite, é como se estivesse carregando o peso de 1000 coisas nas costas. O estresse do trabalho, aquela discussão que surgiu do nada, um comentário irritante nas redes sociais. Tudo isso vai se acumulando como uma fina camada de poeira que, sem perceber, começa a cobrir você inteiro. A vida é assim, você acorda limpo, mas termina o dia sujo de emoções. E assim como o chão da sua casa precisa ser varrido todos os dias, a sua mente também precisa de um ritual para se limpar desse peso invisível. Marco Aurélio dizia que era essencial lavar a poeira da vida terrena. E ele não estava falando de tomar banho, ele se referia a algo mais profundo, limpar a mente das tensões, das frustrações e do excesso que o mundo despeja sobre nós. Pense nisso. Você já voltou de uma simples caminhada se sentindo mais leve? Ou já desligou o celular por 1 hora, ficou em silêncio
e percebeu como a mente parecia mais clara. Esses pequenos gestos são como passar um pano úmido no vidro da consciência. De repente, você volta a enxergar com nitidez. Os antigos estoicos entendiam isso. Sócrates relaxava tocando música e brincando. Sêneca valorizava refeições tranquilas e conversas profundas como forma de restaurar o equilíbrio interior. Hoje, você pode fazer isso com um treino na academia, uma oração antes de dormir, um banho demorado depois de um dia difícil, ou até uma boa conversa com alguém que te ouve de verdade. Essas pausas não são luxo, são manutenção. O erro é achar que essa limpeza só acontece em momentos especiais, férias, retiros, paisagens de cartão postal. Não, o mundo não vai parar de jogar poeira em você. Por isso, a limpeza precisa ser diária, simples e possível, dentro da sua própria rotina. Então pergunte-se, o que para você é como abrir as janelas da mente? É o silêncio da manhã enquanto toma café? É o treino que te faz suar e esvaziar a cabeça? É a leitura de um bom livro? Ou é sentar sozinho e simplesmente respirar fundo? O importante não é como, é que seja constante, porque sem essa limpeza diária, até a mente mais forte vai acumulando peso até quebrar. A prática de hoje é essa. Escolha um ritual simples que limpe sua mente e se comprometa a fazê-lo todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Se precisar, escreva aí nos comentários. Hoje eu limpo a minha mente, porque uma mente limpa não só enxerga melhor, mas também decide melhor. E quando a sua visão fica clara, o seu caminho também fica. Estratégia 7. Aprenda a enxergar a vida com leveza outra vez. Você já percebeu como, depois de um banho quente ou de um passeio ao ar livre, a sua mente parece mais leve? É como se a canseira do dia fosse lavada junto com a água. E essa limpeza não é só física, é mental, é emocional. É como se por alguns minutos o peso do mundo saísse dos seus ombros. Mas a vida moderna nos prende em um ciclo sufocante. Da cama para o celular, do celular para o trabalho, do trabalho para o trânsito e do trânsito para a cama. Uma sequência de espaços fechados e barulhentos que vai apagando, pouco a pouco, a sensação de que estamos vivos. E é por isso que, muitas vezes, sentimos que falta algo, porque realmente falta. O cérebro humano não foi feito para viver apenas entre telas, notificações e paredes. É como tentar respirar em um lugar sem ar. Mas algo muda quando você sai desse ciclo, quando decide dar uma caminhada sem pressa, sentir o sol na pele, ouvir o som das árvores balançando com o vento. Esse contato com o simples limpa a mente de um jeito que nenhuma meditação guiada consegue. Eu me lembro de uma tarde em que saí para caminhar sem destino. No começo, parecia só uma fuga da rotina. Mas, depois de alguns minutos, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O som dos pássaros, o cheiro da grama recém-cortada, o toque suave do vento no rosto. Quando voltei para casa, me senti diferente, mais leve, mais centrado, como se minha mente tivesse sido reorganizada por dentro. Os estoicos falavam sobre viver em harmonia com a natureza, porque ela nos lembra o que realmente importa. De repente, as preocupações do dia, as discussões que ocupavam sua mente, ou aquela decisão que parecia enorme, tudo parece menor quando você está diante de algo maior que você. Se a sua mente está cheia demais, comece pelo simples. Deixe o celular em casa e saia para caminhar. Observe o céu, escute o som da rua, sinta o cheiro da terra depois da chuva. Não precisa de uma floresta distante ou de uma praia paradisíaca. A beleza está em coisas que já estão ao seu redor. O cheiro de um café recém-passado, o som da chuva batendo na janela, o barulho ritmado dos passos na calçada. Quando você desacelera para perceber, a vida desacelera junto. E nesse espaço de calma nasce a clareza. Sêneca disse:
A vida é longa o suficiente se você sabe como vivê-la. E viver bem começa por permitir-se esses pequenos momentos de presença. Porque quando você se conecta com o simples, descobre que o essencial sempre esteve ali. A prática de hoje é simples. Reserve 5 minutos para estar inteiro em algo que ama, sem pressa, sem celular, sem distrações. É nesse silêncio que a vida fala, e é nele que a paz finalmente te encontra. Estratégia 8. Não desperdice seu tempo. Se você sente que os dias estão passando rápido demais, como se estivesse sempre correndo sem sair do lugar, talvez o problema não seja a falta de tempo, mas sim a forma como você está usando o tempo que tem. Pergunte-se com honestidade: para onde está indo o meu tempo? Essa pergunta, se feita de verdade, pode trazer respostas incômodas. Quanto tempo você gasta resolvendo problemas que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de organização? Quantas horas se perdem rolando o feed do Instagram ou assistindo vídeos curtos, sem nem perceber? Pense na sua vida como um orçamento. Se você não controla para onde o dinheiro vai, ele desaparece. E com o tempo é ainda pior, porque o dinheiro você pode ganhar de novo, mas o tempo que você desperdiça hoje não volta amanhã. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E ele estava certo. O problema não é a falta de horas no dia, mas o excesso de distrações e escolhas automáticas que sugam suas melhores horas sem que você perceba. Você já reparou como entra no celular só para responder uma mensagem e 40 minutos se vão? Ou como uma ida rápida ao mercado vira uma expedição de 1 hora porque se distraiu pelo caminho? Esses pequenos vazamentos de tempo parecem inofensivos, mas somados formam um buraco enorme na sua produtividade e, pior, na sua vida. A solução começa com clareza. Faça uma auditoria no seu tempo. Passe um dia observando e anotando exatamente onde suas horas estão sendo gastas. Desde o tempo que você fica em redes sociais, até quanto leva para responder mensagens ou assistir séries. No papel, o desperdício se revela com força. E aqui vai um teste que pode mudar sua forma de viver. Sempre que estiver fazendo algo, pergunte-se: se eu soubesse que tenho apenas 1 mês de vida, eu continuaria gastando meu tempo com isso? Se a resposta for não, corte ou reduza. Muita gente confunde estar ocupado com ser produtivo. Mas estar ocupado é como correr numa esteira. Você gasta energia, mas continua no mesmo lugar. Produtividade não é encher seu dia de tarefas, é preencher sua vida com o que realmente importa. Prática de hoje: reserve 15 minutos diários para revisar como usou seu tempo. Elimine ou reduza atividades sem valor real. Crie blocos de tempo dedicados ao que é importante e proteja esses blocos como se fossem compromissos inadiáveis. Seu tempo é o bem mais precioso que você tem. Se você não o protege, o mundo vai preenchê-lo com distrações, urgências falsas e coisas que não deixam nada de valor para você. Sêneca nos lembra: o que temos de fazer é não viver como se estivéssemos esperando a vida começar. O tempo não é amanhã, o tempo é agora, e cada hora que você usa com consciência é um passo para a vida que você quer viver. Estratégia 9. Aceite o desafio que vai mudar sua vida. Talvez você tenha começado o ano cheio de energia, fez planos, traçou metas, sentiu aquela empolgação inicial e então a vida aconteceu. Problemas surgiram, o cansaço bateu, a sobrecarga tomou conta e quando percebeu, tudo parecia estar desmoronando. Mas aqui vai uma verdade que os estoicos repetiriam sem hesitar: o ano não acabou. E você ainda pode mudar a direção dele agora. Como Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você não controla o que já passou, mas controla o que vai escolher daqui para frente. E é aqui que começa o desafio.
se levantar, sacudir a poeira e retomar o ritmo. O que importa não são os tropeços dos últimos meses, mas as decisões que você toma hoje. Colocar sua vida de volta nos trilhos não acontece com uma única grande mudança, mas com pequenas ações diárias, aquelas escolhas silenciosas que, somadas, transformam tudo. Quando você escolhe levantar cedo, manter o foco ou agir com gentileza, mesmo quando nada parece estar a seu favor, está fortalecendo algo que nenhum fracasso pode destruir: a sua determinação. Os estoicos não esperavam condições perfeitas para agir. Eles sabiam que o momento certo é sempre o agora. Se você continuar esperando que a vida te empurre, nada vai mudar. Você precisa ser o impulso, você precisa ser o movimento. E sim, levantar-se depois de um tropeço exige força, mas mais do que isso exige decisão. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. É preciso coragem para encarar o desconforto e seguir, mesmo sabendo que não será fácil, porque a verdadeira força não nasce na facilidade, ela é forjada na persistência. Pense na ostra, uma ostra que nunca é ferida, nunca produz pérolas. É a irritação, o desconforto e o processo de cura que transformam um grão de areia em algo precioso. A vida é assim. As pérolas que você carrega por dentro são criadas na dor, mas lapidadas na sua reação. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Quando você sente vontade de desistir, é nesse momento que o estoicismo se torna real. Você não age porque é fácil, mas porque é necessário. A prática de hoje é clara: aceite o desafio da ação. Escolha uma coisa que você sabe que precisa fazer, mas vem adiando, e faça hoje. Não importa o tamanho. Não importa se o resultado não virá amanhã. O que importa é que, a partir desse passo, você prova para si mesmo que ainda está no comando. E se essa mensagem mexeu com você, escreva nos comentários: hoje eu aceito o desafio, porque a pérola só nasce depois da dor e a vida que você quer só vai nascer depois da decisão. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.